Vamos dar início, mas já demos início no domingo passado, programa para este ano que acredito que vai trazer muitos dividendos para a igreja. E se nós sairmos da teoria e colocarmos em prática o que vai ser tratado aqui durante este tempo, com toda certeza nós vamos ver crescimento em todos os ângulos na vida da igreja, né? Já começamos a crescer para cima, né? O telhado já foi colocado lá em cima, está a parte superior crescendo aí, né? Mas precisamos ter aquele crescimento quantitativo, pessoas, multiplicação. E você sabe que no rebanho são as ovelhas que geram ovelhas. Pastor não gera ovelha, pastor ele ajuda, ele orienta, ele é uma ovelha no meio do rebanho, mas a ovelha é quem gera ovelhas. Queremos também ver esse crescimento no sentido espiritual, crentes mais amadurecidos, pessoas mais dedicadas às coisas de Deus, amantes da Bíblia, da oração, da comunhão, enfim. Mas isso tudo não surtiria qualquer efeito se não tivesse um despertamento no sentido da nossa missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui apenas para fazer parte de um número do IBGE. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma tarefa aqui e ir embora. Não. Nós não estamos aqui no mundo por acaso. Não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos aqui porque existe um projeto muito lindo de Deus para a minha vida, para a sua vida. E esse projeto, só quem pode fazer é você. Eu não posso fazer o projeto que Deus tem para a sua vida. Não, isso vai depender de você. Então, se nós tivermos a consciência de que no plano de Deus e no reino de Cristo nós temos uma responsabilidade, então isso com toda certeza vai ser delineado aqui, e a observação tem que ser feita e colocar em prática. Chegar à igreja, sentar, ouvir, dar amém e ir embora para casa e voltar no próximo domingo, eu creio que seria simplesmente uma questão de você entrar num atoleiro e o seu carro ficar patinando ali sem sair do lugar. Nós não podemos fazer isso. Hoje, a maior parte das estradas do Brasil são asfaltadas, não tem por que ficar atolado no meio do caminho. Eu já fiquei atolado em alguns lugares que para sair não foi fácil. Então precisa um trator vir ajudar, outra coisa mais, né? Mas estamos hoje com uma ferramenta boa, equipamentos bons, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual. Quantos recursos que nós temos, né? Havendo, por exemplo, agora mesmo nós temos aqui uma câmera que está filmando o que eu estou dizendo. Daqui a pouco o Tiago vai jogar isso na internet. Eu estava vendo aqui um programa que eu tenho no celular, que se eu ligar ele aqui agora mesmo, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, alguém vai poder me assistir aqui ao vivo. Antigamente, para você fazer uma tarefa desta ao vivo, como as emissoras de televisão, tinha todo aquele aparato, caminhões, antena, para transmitir um acontecimento que estivesse desenvolvendo em algum lugar do Brasil ou do mundo, né? Hoje, um simples celular ligado aqui, você pode estar falando e alguém em qualquer parte do mundo está ouvindo. Há uma facilidade muito grande para tudo hoje. Mas isso nada adiantaria se não for colocado em prática. Temos equipamentos, recursos, mas temos que colocar em prática. Então, o que é que nós queremos ver aqui nesta igreja? Eu não sei, mas uma certa ocasião, numa igreja do interior, houve uma perseguição muito forte e, impetrado por outras denominações,
porque aquela igreja, ela estava importunando as outras. E o que foi que fizeram? Prenderam o pastor da igreja. Bom, vamos prender o pastor e, naturalmente, amanhã não vai ter culto, porque se o pastor não está presente, está preso. Só que quando voltar no dia seguinte, o culto estava desenvolvendo normalmente, né? E tinha lá alguém na frente, realizando o trabalho. E, mais uma vez, prenderam aquele que estava na frente. E no próximo domingo, lá estava o trabalho de novo. Aí perguntaram, vem cá, quantos pregadores tem nesta igreja? E aí alguém foi responder, tem 300. Não, eu não perguntei quantos membros tem, perguntei quantos pregadores. Tem 300 membros e tem 300 pregadores. Se você prender o próximo, no dia seguinte tem outro. Ah, vai ter que prender todos os 300 então. Então, o que é que a igreja, ela precisa é justamente reconhecer isso. Que cada um de nós, independentemente de ser um discípulo, de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, nós temos também uma missão para com o nosso semelhante, com as pessoas que estão lá fora, sem Deus, sem paz e sem salvação, né? E nós vamos nesse momento abrir a Escritura Sagrada. Peço que você acompanhe na sua Bíblia o que Deus tem para nós aqui nesse trabalho. Começando hoje a minha tarefa, eu quero mostrar para você sobre por que a evangelização ela tem que existir. Por que ela é importante? Por que ela é fundamental? A primeira coisa para que você possa ser um evangelista, você possa cumprir a sua missão, é justamente saber qual é a situação em que o mundo vive. Se você não tiver o conhecimento desse território que você vai ter que conquistar, então vai ser muito difícil avançar. Eu gostaria que você abrisse nesse instante Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Aqui declara o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está praticamente dentro de um mundo que você olha para todos os lados, você não vê outra coisa, não é? Aqui, por exemplo, quando o Rick estava falando sobre a questão de todos, aqueles que todos, não existe isenção no mundo humano de alguém que tenha chegado a este planeta e não tenha cometido pecado. A Bíblia declara, portanto, como um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não existe alguém que diga assim, olha, aquele fulano ali, ele conseguiu escapar. Não. Acontece que quando a pessoa vem ao mundo, ela já vem contaminada. Ela já vem com o germe do pecado. O salmista declara que os homens, eles já saem da madre mentindo. São gerados em pecado. Então, quando a pessoa, ela coloca a cabeça de fora, praticamente é um pecador a mais que chegou no mundo. Todos pecaram. Todos. Se todos pecaram, todos estão na mesma situação. Vai, por exemplo, haver uma ocasião aqui na grande tribulação, quando aqueles demônios que forem soltos ali no capítulo 9, que eles atingirem a humanidade com úlceras da cabeça aos pés, as pessoas vão andar correndo de um lado para o outro, em busca de um socorro, mas chega ali no ambulatório médico, o médico também está na mesma situação. O que acontece em relação ao pecado no mundo é que todos pecaram. Não tem alguém que, olha, eu vou ajudar você a chegar nessa situação. Mas como se você está na mesma situação?
Como? Então não existe possibilidade. E nós temos aqui no capítulo 3 ainda de Romanos, olha aí que diz a Bíblia Sagrada, capítulo 3, o versículo 23, porque, o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, apartados da glória de Deus, distanciados da presença de Deus. O homem quer ver Deus, mas não pode, não tem condições. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele declara que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como se tivéssemos aqui uma parede alta, mais ou menos da altura daquela, vamos dizer assim, que foi criada lá em Israel, separando o bairro do pessoal que abraça o Islã, da população judaica, que tem praticamente 10 a 12 metros de altura. De um lado está o povo de Israel, do outro lado estão os muçulmanos, né? O que acontece? Eu sei que estou aqui do lado de Israel, que do lado do muro tem alguém do outro lado, convida, se move, se movimenta e etc e tal, mas eu não vejo, não tenho comunicação. Assim se trata da humanidade, que o vosso pecado faz uma barreira. O homem quer ver Deus, ele sabe que Deus está do outro lado, mas não pode ter comunicação com ele, porque o pecado não deixa. Da mesma forma, Deus, ele quer agir na vida do homem, mas não tem condições, porque Deus não se mancomuna com o pecado, não se mistura com o pecado. Então nós podemos observar que a humanidade praticamente está alijada da presença de Deus. Você pode imaginar o que significa uma humanidade inteira, vamos tirar aqui o inteiro, excetuando a igreja, que quer ver Deus, que quer ter comunhão com Deus, mas encontra ali um ídolo, encontra um personagem, encontra um astro, encontra alguma coisa, e nunca vai ver Deus, porque o pecado, ele causa esta separação desastrosa. Agora, irmão querido, você que está aqui nesta manhã, você que já aceitou Jesus como seu salvador pessoal, que passou a conhecer a Deus através de Jesus, porque disse Jesus que quem via a mim vê o Pai. Então você conhece Deus, você conversa com Deus, você tem comunhão com Deus. Na hora de aperto você sabe que Deus está presente para te ajudar. Diz ainda a Bíblia, o salmista, que nos momentos de aflições é que Ele está presente. Ele é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Então você tem para que apelar nesses momentos difíceis. Estava esses dias em casa e tomando o meu café da manhã, na frente da cozinha tem uma janela, aquela janela ela me mostra praticamente a parte externa do bairro, mas eu comecei a olhar para cima e verifiquei, contemplar esta imensidão. E naquele momento nos veio à mente o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 6, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha só, já dei este exemplo aqui, né, de que você, quando está, por exemplo, almoçando, alguém bateu num copo de refrigerante ou de água, virou e ficou aquela bolha, uma toalha impermeável, né? Mas caiu uma bolha lá adiante, separada. Você com o dedo brincando foi ajeitando até que aquela bolha pequena chegou na bolha grande. Quando chega na bolha grande, que ela se une com a bolha grande, você não enxerga mais a bolha pequena, porque ela se fez uma com aquela bolha grande. Então Paulo declara que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você não está só, você pertence a esse gigantesco Deus que se inclina para olhar o céu. Olhe bem, se inclina para olhar o céu. Você levanta a cabeça para olhar o céu, mas o nosso Deus, Ele se inclina para olhar o céu, e você faz parte dessa grandeza. Então nós não estamos só, nós pertencemos a um Senhor que nunca nos deixa só. Agora calcule o mundo lá fora, totalmente afastado, apartado,
sem ter esse privilégio que você tem, de ter tido seus pecados perdoados, de ter essa comunhão com os céus, e viver hoje em paz com Deus e consigo e com o próximo. Então, o que acontece? A humanidade sofre. Vamos agora ver ainda Romanos capítulo 6, o versículo 23. Olha só a situação. Estou falando aqui sobre a situação da humanidade. Agora, o destino deste homem, o destino desta pessoa. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Morte. Mas isto aqui não significa morte física, porque também você vai morrer. Aqui se trata de uma morte eterna, morte espiritual, que é a perda da comunhão com Deus para toda a eternidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O homem, para ir para o inferno, não precisa fazer nada, porque o que ele já fez já lhe credencia a ir para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna é um dom grátis. O indivíduo não tem que pagar. Ele não precisa colocar a mão no bolso para pagar a sua salvação. Muitos pagam penitência, muitos pagam novena, muitos pagam missa no sétimo dia, mas a vida eterna em Cristo Jesus, ela é totalmente grátis. Se alguém um dia for cobrar de você algum valor para a sua salvação, pode chamar a polícia, porque isso aqui não é coisa legal. Biblicamente falando, você tem a salvação de graça, tá? De graça sois salvo por meio da fé. Então diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É tão fácil, é tão simples ser salvo, é tão natural você alcançar a sua salvação. É uma questão simplesmente de querer. Mas como é que eu vou querer uma coisa que eu não sei, que eu não conheço, que nunca me falaram dela? A destino do homem, então, é justamente ir para o inferno, porque ele, se ele não conhece, se ele não sabe, o destino dele é o inferno, tá? Agora, veja só, Deus, ele vê a situação da humanidade, ele vê como é que vive a humanidade. Observe que o que ele declara no capítulo de Mateus, capítulo 9, tá? Você pode imaginar que nesse capítulo 9, justamente a dor no coração de Deus por causa desta situação do homem. Olha o quanto Deus, ele sofre. No capítulo 9, versículos 36 a 38, declara-nos o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Eu não sei se você já viu algum dia um rebanho de ovelhas sem ter presente por perto um pastor que lhes oriente. Elas ficam de um lado para outro, elas baixam a cabeça para comer e dali não sabem a direção que estão tomando. Elas são capazes de cair num precipício ou até mesmo morrer afogadas, porque a ovelha sem pastor, ela não sabe praticamente o que faz. É um dos animais mais assim natural que pode existir em termos de segurança, de proteção, né? De proteção. A ovelha não tem senso de perigo, não tem.
Você, por exemplo, que está na sua casa, veja só, alguém aqui já viu barata em casa já? Já, né? O que acontece quando você se aproxima de uma barata que está viva? O senso de proteção dela faz com que ela corra e se esconda. A formiga, meu processo, um gafanhoto, qualquer coisinha, qualquer animalzinho que você veja, mas a ovelha não tem isso. Então, como diz aqui, vendo as multidões, teve grande compaixão. Compaixão. Você imagina Deus olhando do céu a raça humana. Homens que passam a noite na boemia, no dia seguinte estão cansados. Dali vão para uma aventura amorosa, daqui a pouco quedam cansados. Andam em busca de grandeza, daqui a pouco cansa e sabe que não é isso. Buscam nas drogas um meio de aliviar a sua tensão e daqui a pouco observam que estão entrando num labirinto. Deus olha a humanidade andando de um lado para outro, como ovelhas que não têm pastor, sem uma direção. E nós muitas vezes observamos isso e criticamos. Nós não temos por que criticar a humanidade, porque eles sem Deus é como ovelha que não tem pastor. Eles fazem o que fazem porque esse é o instinto deles. É o instinto, é o sofrimento. Eu me recordo que quando eu tinha meus 18 a 20 anos, era funcionário do governo, ganhava bem, solteiro, não tinha compromisso com ninguém, e uma ocasião me meti a dançar o carnaval. 3 dias de carnaval. Irmãos queridos, eu ia para um salão de carnaval e pulava, aquela pulada, para lá e para cá, para lá e para cá, num salão de carnaval, aquele negócio, né, que você vê na televisão em todo tempo. Chegava em casa 3, 4 horas da madrugada cansado, morto, e tinha que levantar 7 horas para ir trabalhar. No outro dia lá estava lá de novo. Mas quando passava aquilo à noite, lá estava no negócio, 3 dias. E depois de 3 dias eu perguntei, para que serviu isso? Para que serve isso? Ovelha que não tem pastor, pessoas que não sabem o caminho que tomam, não tem uma direção. E aqui diz a Bíblia que ele teve compaixão delas, porque viu a situação trágica do homem sem Deus, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Uma das coisas que nos chama a atenção é quando Jesus vê a humanidade, vê aquela multidão que estava com ovelhas que não tem pastor. Alguém pergunta, mas Jesus, o que ele era? O que ele era pastor? Ele era pastor de um grupo de 12 pessoas. Ele não era pastor de uma multidão, porque não tinha como fazer isso humanamente falando. Então ele pede, rogai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a seara, para tomar conta, que cada qual tome conta do seu grupo. Eu estou tomando conta aqui de 12, você vai tomar conta de 12, você vai tomar conta de 12, cada um tomando conta do seu quinhão. Aí quando ele pega, por exemplo, o pão e coloca para os discípulos distribuir com o povo, ele, Jesus, pega o pão, coloca na cestinha de Pedro, na cestinha do Tiago, na cestinha do João, para que eles fossem distribuir para o povo. E mandou que eles sentassem 50 e 50, de 100 em 100, e foram distribuindo. O milagre não aconteceu na mão de Jesus. O milagre aconteceu na mão dos discípulos, porque eu vi que ele dava um pão para um, ele olhava na cesta, o pão estava lá de novo. Ele dava para o outro, quando olhava, o pão estava na cesta de novamente. A multiplicação, ele parte, Deus, ele coloca na sua mão o pão, e o pão vai se multiplicar daí para frente, de você em diante. O que você já recebeu na sua vida, o pão vivo que desceu do céu, não é para você guardar numa prateleira, não é para você colocar no baú ou dentro do armário, não. Aqui ele mandou que distribuísse. Eu não posso ficar com a salvação simplesmente para mim. Eu não
isso seria um egoísmo muito grande, desfrutar de uma bênção tão extraordinária e ver meu colega na empresa aqui do meu lado, que não tem a vida que eu tenho, que conhece aquilo que eu conheço. Vejo meu vizinho aqui do meu lado, que perece por falta do pão no céu, e eu tenho esse pão em casa. Então o que nós observamos aqui, irmãos, é justamente isso. Em João 3,16, texto áureo da Bíblia que vocês todos conhecem, você observa aqui que Deus ele começa a entrar em ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: eu te dou uma coisa porque eu te amo, e outra coisa é porque eu te amo, por isso eu te dou. Nós precisamos entender muito isso. Um certo cidadão, ele chegou, rabino, ele observou um rapaz que estava almoçando, comendo peixe, e ele perguntou: você ama, você está comendo peixe? Por que você come peixe? Porque eu amo peixe. Ah, porque você ama o peixe, você foi lá na represa, pescou o peixe, matou o peixe, colocou ele no caldo fervendo, e agora está comendo, você chama isso de amor? Você ama peixe desse jeito? Você ama o seu interesse, você ama a sua vontade, você ama o seu prazer, mas o autêntico, verdadeiro amor, aqui nós encontramos quando Deus declara: porque Deus amou e deu. É porque Ele te ama, é que Ele deu o que havia de mais precioso no céu, na glória, para que você hoje desfrutasse da salvação eterna. Isso é fundamental em nossa vida, porque Deus amou. Foi justamente o amor dele por você, quando viu você como ovelha que não tem pastor, que Ele mandou o seu Filho aqui a este mundo. Olha, Jesus, eu amo tanto o Jorge Vale, que eu não quero vê-lo como ovelha que não tem pastor. Então, por este amor, Ele fez alguma coisa, e fez o que havia de mais especial: mandou o seu Filho descer a região inferior deste mundo, lá onde estava eu e você, no lamaçal do pecado, morrer em nosso lugar, para nos trazer. Isto é amor. Amor. Eu tenho esta salvação, você tem esta salvação. Agora você só vai demonstrar que ama o seu vizinho, que ama o seu colega da empresa, que ama o seu empregado, a partir do momento que você passar a desfrutar, ou dispensar, ou distribuir este amor com aquela pessoa que está do seu lado. Isso sim é amor. Ah, como eu amo a minha empregada, é uma pessoa tão bacana. Você não ama a sua empregada, você ama o prazer que a tua empregada te dá, porque o verdadeiro amor, ele desce justamente para fazer o que for possível por aquela pessoa. Prosseguindo aqui, irmãos, como é que o mundo pode conhecer este amor? Como é? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, e vamos ver como é que o mundo pode conhecer este amor. Capítulo 10, a partir do versículo 14 até o 17. Como é que, pois, eles invocarão aquele que não creram? Como é que a humanidade vai invocar a Deus que eles não conhecem, que eles não creem, não sabem quem é? Hein? Como invocarão aquele quem não creram? E como é que eles vão crer? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Que desafio! E como
como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas notícias. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir, todo mundo ouve. Todos aqueles que desejam, ouvem as notícias, assistem e ouvem a novela, ouvem uma narração esportiva, mas nada disso vai te levar aos arraiais da fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e bem claro, ouvir o quê? A palavra. É esta palavra que nós pregamos que vai produzir fé no coração e na vida das pessoas. Se eu abrir a boca e pregar que Jesus Cristo salva, alguém vai ouvir e vai crer e vai receber. Agora, se não ouvirem, como vão crer? Como? Como diz, vamos repetir aqui o versículo 14: como, pois, invocarão aqueles a que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, se não há quem pregue, que desafio para mim, que desafio para você, que temos a boa notícia, que temos a boa nova e estamos calados. É a coisa mais fácil da vida. Hoje faltou um membro da família que não estava na hora da novela. Você assistiu toda a novela. Quando a pessoa chega e pergunta: o que foi que houve? A fulana foi presa? O fulano morreu? Não sei o quê. Aí você vai na íntegra e conta tintim por tintim do capítulo da novela. Não esquece um detalhe. É impressionante como nós temos facilidade de transmitir as coisas do mundo e temos dificuldades de transmitir as coisas que pertencem a Deus. Como vão crer se não há quem pregue? Se não há quem anuncie? Ah, pastor Jorge, mas eu não tenho curso teológico, eu não tenho formação bíblica, eu não faço isso, meu assunto é outro. Meu filho, você não sabe dizer que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele leva para o céu? Não precisa curso para dizer isso. Que Jesus é bom, que Ele te ama, que Ele quer te salvar. Não precisa você fazer uma exegese bíblica, não precisa de um curso de homilética ou de hermenêutica. Não, são coisas que estão aqui dentro, porque diz a Bíblia que a boca ela só fala que o coração está cheio. E o salmista dizia: o meu coração ferve de palavras boas. Eu digo isto no tocante ao rei. Nosso coração tem que estar cheio, irmão, para transbordar, para que outros venham saber o que é que se passa aqui dentro, tá? Então, o que nós vemos aqui, se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Agora, que nem todos creem, é claro, você não é responsável se uma pessoa que você prega não aceitar. Isso você tirou a sua responsabilidade, né? Um dia desse, uma irmã chegou comigo: pastor Jorge, olha, assim, eu queria pedir perdão para o fulano, mas eu tenho medo dele não me perdoar. Eu digo: minha filha, não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Vá lá e peça perdão. Se ele quiser te perdoar, bem. Se não quiser, você cumpriu a sua missão. O mesmo fato acontece com relação à pregação do Evangelho. Você cumpre a sua missão, quer aceitar? Não, então não é mais problema meu. Você está livre do sangue dessa pessoa. Mas se quiser, glória a Deus. É uma pedrinha na sua coroa, na glória. Você vai chegar no céu para encontrar aquela pessoa.
Assim como aquele cidadão que deixou o seu país e foi em busca de um outro continente onde havia a corrida de ouro, sujeito atlético, trabalhou, conquistou, levava uma boa quantidade de ouro na sua mochila. Só que no meio da viagem o avião bateu no iceberg e começou a afundar. E quando o navio foi afundando, ele pegou a sacola dele, colocou na costa e disse: eu vou nadar e vou chegar aqui numa ilha e vou, tudo muito bem. Só que eu estava pensando que tinha um garotinho do lado dele. E o garotinho olhou para ele e disse: me salva, assim. Me salva. O garoto não sabia nadar. E agora aquele cidadão ficou pensando: se eu salvar a criança, eu vou ter que deixar minha mochila. E se eu levar minha mochila, eu não vou poder salvar essa criança. Ele decidiu deixar a mochila e salvar aquela criança. Depois de muitas horas de luta nas ondas do mar, ele foi parar numa praia onde ele desmaiou. Desmaiou ali um tempão. Quando ele acordou, a criança estava sentada na areia, com a cabeça dele em cima da sua coxinha, da coxinha aí do Lula não, a coxa da criança, né? E quando ele acordou, abriu os olhos, a criança afagou o rosto e disse: obrigado, viu? Obrigado porque o Senhor me salvou. Você já pensou chegar na glória e quando estiver lá em cima, aquele grupo de pessoas que você pregou o evangelho correr ao seu encontro e dizer: obrigado, porque você pregou o evangelho para mim e eu fui salvo. Vai ser uma gratidão, essa gratidão eterna. O que nós precisamos fazer é justamente desincumbir da nossa missão de pregar a palavra de Deus. Agora, você pode observar que há uma necessidade da pregação do evangelho, porque se ninguém pregar, ninguém vai crer. É a pregação que vai ressuscitar a fé da pessoa para que ela aceite o Senhor. Agora, quem é que precisa do evangelho? Quem? A autoridade na vida de quem prega. Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18. Observe o que diz aí. Marcos 16. E disse-lhe: ide por todo o e pregai o evangelho a quem? A quem? A toda criatura. Toda. Não interessa que seja um magnata do petróleo, que seja um catedrático da sua faculdade, ou que seja um desses elementos do Estado Islâmico, que mata, que destrói, que acaba, um traficante de drogas, um criminoso da história. Não, prega o evangelho a todos, a toda criatura. Não há distinção. Eu vou pregar para esse, mas eu não fui com a cara daquele, não vou pregar para ele não. Eu digo isso para o inferno, né? Não existe isso. O Senhor Jesus morreu por todos. Não interessa o crime, não interessa o que ele tenha feito, o que ele tenha praticado, a violência, o estupro, não tem problema. Para um grande pecador existe um grande Salvador, Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Irmão querido, eu quero que você nesta manhã seja despertado para esta palavra que está sendo dita aqui, tá? Nós estamos aqui no programa da igreja, e neste programa não vai ficar ninguém de fora. Todos nós que pertencemos aqui ao corpo de Cristo, nós estamos praticamente engrenados nesse mesmo ministério, tá? E uma das coisas que você pode observar, a partir do momento em que a diretoria da igreja elaborou este tema da evangelização, né, da pregação, é porque há uma necessidade de que cada crente desta igreja seja um evangelista. Agora,
Você naturalmente está recebendo autoridade, tá? Imposta pelo pastor da igreja para que você faça isso. E esta autoridade vinda de Deus através do seu pastor faz com que você receba agora a autoridade de Deus na sua vida, a autoridade espiritual, a autoridade sobrenatural. Olha o que diz aqui o texto bíblico, foi que nós lemos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de seguir aos que creem. É aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Receba nesta manhã a autoridade espiritual de Deus sobre os demônios que você vai encontrar pela frente. Na hora que você estiver numa residência, na hora que você estiver pregando o evangelho para alguém, se aquele alguém for tomado por um espírito maligno, se tornar possesso naquela hora, não fique com medo, dizendo: peraí que eu vou chamar o pastor Justino para ele vir aqui. Não, fica um momento que eu vou chamar o Tiago para vir expulsar esse demônio. Não, você está autorizado em nome de Jesus a expulsar aquele demônio, e ele vai ter que sair, porque você está recebendo esta autorização divina para isso. Aleluia, aleluia. Receba a autoridade de Deus para cumprir esta missão evangelizadora, esta missão evangelística. Então diz aqui a palavra de Deus: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Isso aqui é a presença do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, e que você possa falar em outras línguas. Aleluia, aleluia. Quando você está orando que o seu português fracassar, você começa a falar em outras línguas. Ali é o Espírito que está falando, e ele sabe o que está dizendo. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Receba a autoridade de Deus da sua vida para novas línguas. Pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Receba a autoridade divina na sua vida para orar pelos enfermos. Uma das coisas que mais atraía o povo naquele tempo para ouvir o evangelho eram os milagres que aconteciam. Quando Pedro, ele curava uma pessoa, quando Paulo curava uma pessoa, a multidão se aproximava. Aquilo era um chamariz para que o evangelho fosse pregado naquela hora. O evangelista, ele é revestido desta autoridade divina. Não tenha medo, irmão querido, de colocar a mão sobre o enfermo. Não. E na autoridade do nome de Jesus, não é no seu nome, é na autoridade de Jesus Cristo, considere ele curado. É para você fazer isso. Curarão. Você vai sarar as enfermidades das pessoas. Aleluia, aleluia. Então esta autoridade está na vida dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Essa enfermidade vai ter que sair. Até mesmo você pode orar por você mesmo. Está com uma dor de cabeça? Coloque a mão na cabeça, repreenda em nome de Jesus. É a autoridade divina sobre você. Tem alguém na sua casa que está doente? Põe a mão sobre ele em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu já dei aqui alguns exemplos que tem acontecido no nosso ministério, mas lembro quando o pastor Colenda, quando ele fundou o Instituto em Pindamonhangaba, naquele tempo era uma dificuldade tremenda ter professores para esses cursos teológicos, e ele viajou para a América, e no dia que ele voltou, um dos melhores professores que eles tinham estava morto. Chegou lá no salão, o homem do caixão, no meio da sala. Irmão Colenda chegou, quando olhou que viu aquilo, ele só chegou na beira do caixão e disse: Jesus, aqui quem fala é o teu servo J.P. Colenda, devolve a vida ao teu servo. E na mesma hora, irmão João de Oliveira se levantou. Aleluia. Viveu 15 anos ainda pregando o evangelho. A autoridade de Deus.
A autoridade divina está na vida da igreja. Isso é uma realidade, irmão querido. Levante a mão para cima e diga comigo: a unção de Deus está sobre mim. A unção divina está sobre a minha vida. A unção da cura está em minhas mãos. A unção da autoridade sobre demônios está sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, pode aplaudir a Jesus e receba a graça e a glória de Deus na sua vida. Ele está presente aqui e Ele quer fazer de você um verdadeiro ganhador de almas. Não é apenas um espectador que venha para assistir um culto, não. Ele quer que você seja protagonista. Glória a Deus. Irmão querido, incline a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por esses momentos. Próximo domingo estaremos aqui e vamos dar prosseguimento, né? Mas comece a exercitar o que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Fique em pé, irmão querido, um momentinho, fique em pé. Coloque a sua mão no seu peito, no seu coração. Repita comigo: obrigado, Jesus, por sua presença na minha vida. De mim eu nada tenho, mas no Senhor nós faremos proezas. Nós queremos ver o teu nome ser glorificado neste lugar, e através da minha vida almas serão alcançadas para a salvação que é em Cristo Jesus. Muitos estão sem direção, sem saber para onde estão indo, mas o Senhor tem a resposta. O Senhor é o pastor das ovelhas, que sente a tristeza por estar desgarradas, mas no teu nome nós iremos ver centenas de pessoas aos teus pés, glorificando o teu nome. Meu Deus, eu peço nesse momento que a tua autoridade esteja sobre a minha vida. A autoridade espiritual contra os demônios, a autoridade espiritual sobre as enfermidades, a autoridade espiritual contra o poder do mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. E Ele está neste lugar. Você pode sentir. E eu seria ousado de falar que você pode tocar. Como nós levantamos a mão e receber o toque de Deus nessa manhã. Essa palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Deus. Quero chamar à frente a minha esposa, Débora. E nós terminamos os nossos 12 dias de oração na sexta-feira.